Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. É um assunto interessante, delicado, mas que eu vejo que a Lei 14.133 tratou com muita maestria, que é a questão de irregularidades apontadas num contrato que já está em execução. Então, o que o agente público ele deve fazer quando ele constata uma irregularidade, seja no procedimento licitatório ou seja na execução contratual? Será que ele automaticamente já tem que suspender os serviços daquele contrato e declarar aquele contrato como nulo, sem nenhum efeito? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui no canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Rafael Souza e aqui no canal você encontra conteúdo de valor sobre o mercado de licitações e contratos. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a Lei de Licitações e Contratos, a 14.133, diz sobre esse assunto, sobre esse detalhe, né? Aqui no seu artigo 147, veja o que a lei nos diz. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, ou seja, se não for possível sanear aquela irregularidade, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, dentre outros, dos seguintes aspectos. Então, o que o artigo 147 está nos dizendo? Isso é muito importante, tá? Principalmente para agentes públicos. Se durante a execução do contrato for constatada essa irregularidade, seja na licitação, ou seja durante a própria execução, e caso essa irregularidade não possa ser saneada, a declaração de suspender a execução do contrato e declarar aquele contrato nulo, sem nenhum efeito, só vai ser adotada se for de interesse público, tá? E mesmo assim, após ser avaliado alguns aspectos. Aí fala aqui os aspectos: impacto econômico e financeiro decorrente do atraso na fruição dos benefícios, risco social, ambiental, à segurança da população, motivação social e ambiental do contrato, custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas, despesa necessária para preservar as instalações e os serviços já executados, dentre outros aspectos. Então, meus amigos, esse contrato, mesmo com essa irregularidade sendo apontada, só vai ser possível suspender essa execução se for de interesse público. Como assim, Rafael? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que tenha sido feita uma licitação para construção de uma ponte, para ligar um bairro a outro. Então, um bairro um pouquinho mais isolado vai para um bairro onde possui ali hospitais, escolas, né, onde tem uma estrutura melhor. E sem essa ponte, né, os moradores ali daquele bairro têm que ter um deslocamento muito maior, passando até por outros bairros, para chegar até aqueles serviços públicos essenciais. Então, a justificativa para a construção daquela ponte é o interesse público direto, ok? Suspender a construção dessa ponte vai ou não vai trazer impacto direto na população, ou seja, no interesse público? Com certeza. Por quê? Porque se você suspender essa construção e declarar aquele contrato nulo sem nenhum efeito, até que se abra um outro procedimento licitatório, até que se contrate uma nova empresa e essa nova empresa se mobilize para executar aquela construção, pode demorar anos. E o pior, né, além dessa demora, né, para atender a necessidade da população, pode ainda por cima ter um impacto financeiro nos cofres públicos. Por quê? Porque aquela obra que foi suspensa, né, ali no meio do caminho, o que já foi construído pode se deteriorar. Para tentar preservar de alguma forma o que já foi feito, pode ter algum custo para preservar aquelas instalações, aquela construção. Então, o impacto financeiro e social daquela suspensão pode ser muito maior do que, mesmo com essa irregularidade constatada, se permitir que a atual empresa continue e conclua aquela obra. É claro, desde que a empresa, mesmo com essa irregularidade, venha executando os serviços como tem que ser devidamente executados, tá? Então, o interesse público, o interesse das pessoas foi colocado em primeiro lugar. Aí pode vir uma pergunta: Rafael, então quer dizer que isso daí, esse artigo 147, será que isso daí não é um incentivo para as irregularidades nas licitações? Se, mesmo com uma irregularidade no procedimento licitatório, de repente, quem sabe, um direcionamento para a empresa, será que isso daí não é um incentivo por essas irregularidades, já que o contrato ele pode continuar? De forma alguma, tá, pessoal? Veja o que diz, ainda no artigo 147, aqui o parágrafo único do artigo 147. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos,
sem prejuízo, aqui é o detalhe, ó, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Então, se aquela paralisação ou se aquela anulação do contrato não for interesse público, o poder público, o agente público, ele pode tomar a decisão e optar pela continuidade do contrato. Não, ó, essa obra, esse serviço aqui é de extrema importância para a sociedade local, para a população local, então vamos manter a execução do contrato. E lá na frente, uma vez que a gente concluir a obra, a gente vai apurar a responsabilidade dos responsáveis. E se for apurado, né, que houve conluio, né, que houve qualquer tipo de tentativa, seja lá qual foi a irregularidade que foi verificada, vai ser aplicada a devida penalidade aos responsáveis. Aos agentes públicos, se houver participação de agente público, e a própria empresa que executou o contrato, mesmo ela executando o contrato de maneira satisfatória, concluindo ali os serviços, ela vai poder ser responsabilizada lá na frente, se ela incorreu, né, de alguma forma, contribuiu para aquela irregularidade. Então percebam que, embora o artigo 147 ele permita, dê essa flexibilidade para, num caso de irregularidade, a administração pública permitir a continuidade da execução contratual, se o contrato estiver sendo bem executado, existe essa possibilidade de permitir a execução do contrato, porém, lá na frente, nada vai impedir que sejam apurados, ou melhor, nada vai impedir não, deverá, né, ser apurado a devida responsabilidade de quem deu causa àquela irregularidade. Então, o que o artigo 147 traz não é um incentivo à irregularidade nas licitações, de forma alguma. O que, na verdade, aqui está colocando o interesse público acima de qualquer coisa, ok? E a apuração das responsabilidades serão devidamente feitas e as sanções, as penalidades que forem cabíveis às partes que deram causa à irregularidade vai ser devidamente aplicada, ok? Então essa daqui é a dica para você, agente público, se você vier a passar por uma situação assim, tá? Da mesma forma, para você, empresa, né? De repente a irregularidade foi no procedimento licitatório, mas você nem soube daquela irregularidade, você não tem culpa nenhuma. A culpa foi unicamente da administração. Você executando a sua parte, não vai ter problema nenhum, provavelmente a administração pública vai levantar os fatos, você vai ser convocado a prestar esclarecimentos, mas se for constatado que você não teve culpa nenhuma, você não vai ser penalizado, ok? E aí, diz aí o que você acha dessa possibilidade, dessa flexibilização que o artigo 147 traz sobre a execução dos contratos. Deixa aqui nos comentários e vamos contribuir ainda mais para uma contratação pública mais eficiente e mais transparente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.